Podem me julgar se vocês quiserem, mas eu sou um cara que gosta do mangá de Black Clover. E eu tenho total noção de que a história não é nada demais. Pra mim, ela é aquele shonenzão arroz com feijão, mas que é divertido de acompanhar, sendo um bom entretenimento. Mas algo que pra mim se destaca ainda mais na obra, e eu vejo poucas pessoas comentando, é sobre a sua arte, que é extremamente competente. Dá pra achar vários takes muito bem desenhados em todo o mangá de Black Clover. Então nesse vídeo aqui super simples, eu vou bater um papo com vocês sobre algumas coisas que eu acho bacana no desenho de Black Clover, beleza? Dito isto, bora com o vídeo. Para começar, vamos dar uma pincelada na questão da composição. O Black Clover é um mangá com um elenco de personagens bastante extenso, e o mais legal de tudo é que todos eles têm algum desenvolvimento e importância durante a obra, desde os personagens principais até aqueles considerados mais buchas, por assim dizer. Todos eles têm ali o seu momento de brilhar durante o mangá. Quem leu a épica luta do Magna Senpai contra o Dante sabe bem do que eu estou falando. O autor consegue gerenciar muito bem o holofote entre os personagens, e costumeiramente o autor gosta de usar essa vasta quantidade de personagens que ele tem para trabalhar batalhas em grupo, com os personagens combinando seus poderes e bolando estratégias juntos. Mas manejar tantos elementos em um desenho mantendo a harmonia não é fácil, principalmente nesses quadros pequenos dos mangás. E daí vem uma coisa que eu acho muito bacana do Yuki Tabata, que são as composições das suas ilustrações. Esclarecendo para quem não está familiarizado, a composição é a organização e ordenamento de todos os elementos gráficos dentro de uma imagem, sejam eles linhas, formas, cores, ângulos, etc. E a forma como você organiza esses elementos geram determinadas impressões nas pessoas que vão visualizar ele. Coisas como proporção áurea e regra dos terços são alguns truques simples de composição que as pessoas usam para fazer imagens que pareçam ser bonitas e harmônicas, mas o assunto é infinitamente mais vasto do que isso. E em Black Clover a gente vê que o autor tem domínio suficiente da composição a ponto de ser capaz de pegar essa vasta quantidade de personagens que ele tem e organizar eles nos quadros de uma forma bem harmônica e muito gostosa de se olhar, fazendo o desenho ficar visualmente bonito. Seja em imagens de personagens únicos, em batalhas em grupo ou nos momentos onde todo mundo se junta, você nota que o desenho não somente é bem feito, mas também todos os elementos deles são bem organizados. Além de que, quando necessário, o autor consegue compor imagens que contam alguma história sem necessitar de palavras, dando uma ideia dos desafios que estão por vir para os personagens ou que simplesmente ditam o humor do momento, como o quão perigoso um inimigo pode ser. Agora, em alguns poucos momentos, você pode sim ficar confuso com a vasta quantidade de elementos em algum painel, mas durante a minha experiência de leitura eu percebi duas coisas. A primeira é que nos raros momentos que isso acontecia, o culpado não era a arte do autor, mas sim a scan que eu estava acompanhando. Compare essas imagens e veja como a scan de baixa qualidade consegue piorar e deixar muito difícil de se compreender a arte do Tabata. Infelizmente a gente perde muito da experiência do mangá ao ler as coisas no piratão. E a segunda é que em certos momentos eu senti que a intenção do autor era simplesmente compor uma cena mais caótica e confusa, como na parte que o Asta e a Mimosa vão enfrentar o capitão da magia da pintura, que está possuído pelo elfo, e ele acaba criando uma enormidade de inimigos. A caoticidade ali é mais para mostrar o tamanho do absurdo que eles vão ter que enfrentar. De qualquer forma, tem muitos takes bacanas e com ótimas composições de imagem em Black Clover. Essa aqui, por exemplo, é bem clássica. O sujeito tá se preparando para lançar um ataque que vai matar o amigo do grupo do protagonista e do nada dropa um monte de personagem ao seu redor para impedir ele. Além de visualmente legal, eu acho que ela é uma referência à cena do Naruto onde o Neji vai atacar Hinata e aparece um monte de Jonin para impedir ele. E acabou que outros mangás fizeram composições seguindo a mesma ideia. É o tipo de coisa feita para deixar o momento mais tenso e legal. Então, em quesito de composição de imagem, eu acho que o Black Clover é muito competente para a proposta que ele tem, né? Agora, falando um pouco do desenho do Yuki Tabata em si, ele com certeza é muito caprichoso. Eu li 300
367 capítulos de Black Clover para fazer esse vídeo. Obviamente eu não precisava ler tudo isso, mas é porque eu tava tão envolvido ali que eu acabei lendo tudo de uma vez. E em todos esses capítulos não teve nenhum momento que eu vi algo que possa ser considerado como um erro ou uma presepada no desenho. Diferente de um mangazinho chamado Boruto que fica pausado por 3 meses e quando retorna o autor desenha a personagem com 2 pés direitos. Aí fica difícil querer defender o Boruto, né? Falando um pouco da questão da anatomia dos personagens, já teve 2 coisas que eu gostei logo de cara. A primeira foi o fato do Yami não seguir aquele estereótipo do cara magrelão que é super forte e apelão. O design dele é feito de uma forma bem parruda, mas sem exagerar. E eu acho que isso se encaixou muito bem no personagem e nos valores que ele carrega. Se ele fosse mais magrelão, o seu design não teria o mesmo impacto. E o segundo que eu curti foi o próprio Asta, pois a sua estrutura corporal foge muito da visão que as pessoas têm sobre como um herói de anime ou mangá deveria ser, já que ele é um cara super baixinho e totalmente bombado. E eu gosto muito quando o autor tenta dar essa variada no design. Quando a gente olha o desenho da anatomia em si, dá pra perceber que a abordagem do Tabata é bem diferente do mangaka do último vídeo, que foi o Boichi. Inclusive recomendo vocês assistirem esse vídeo depois. Em Black Clover a anatomia é mais simplificada e estilizada, com os músculos sendo representados usando de linhas de contorno e poucas rachuras simplificadas. A do Boichi em Sunken Rock não usava essas linhas para contornar os músculos, mas sim de luz e sombra para representar os volumes e formas da musculatura, com o Boichi desenhando um grande número de rachuras de forma bem precisa para conseguir imitar esse efeito da luz e da sombra. Eu já falei aqui antes e repito, na vida real não existe linha que contorna as coisas. Se você pegar os desenhos realistas que o pessoal faz, você vê que eles não usam essas linhas de contorno ou usam muito pouco. O grosso do negócio é feito através da luz e da sombra. Então essa daí é uma dica para quem quer desenhar de forma mais realista. Dá uma desapegada do desenho de linha. Mas como o desenho de Black Clover tem a proposta de ser mais estilizado, essas linhas de contorno servem perfeitamente para o seu propósito de uma anatomia mais simplificada. Agora bora dar uma olhada na renderização, o acabamento, a arte final de Black Clover. Ela é bastante simples para falar a verdade, o autor não tenta reinventar a roda, mas vamos por partes. Você vai ter ali alguns elementos do desenho preenchidos com preto sólido, principalmente o Asta quando está transformado naquela forma meio demoníaca. E em alguns momentos o autor vai usar a técnica de rachura cruzada para gerar um degradê, uma gradação mais suave desse preto. Porém, nem sempre isso vai ser feito com a rachura cruzada. Também se utiliza as retículas com esse propósito, servindo ali como um meio tom na figura. Também dá para ver que o autor gosta de usar alguns efeitos gráficos mais diferentes, como esse tipo de textura aqui, e é possível você configurar um brush em qualquer software de desenho para criar efeitos parecidos com esse. O autor gosta bastante de usar essa textura em específico em diversas partes do mangá, principalmente no Yuno quando ele está transformado. Então você vai ter ali algumas áreas do desenho com preto sólido, outras com retículas, rachuras simples e rachuras cruzadas, além do uso de alguns outros tipos de preenchimento gráficos em certos momentos. Já na parte da cor, elas são feitas de forma tradicional utilizando as maravilhosas, mas também caríssimas canetas Copic. Um kitzinho furreca de 6 cores dessas canetas é praticamente 300 conto para você ter ideia. E uma pequena curiosidade é que não é apenas a pintura que é feita de forma tradicional, todo o mangá de Black Clover é desenhado no papel. Isso é ainda mais impressionante já que ele era lançado semanalmente, e desenhar no papel demanda mais tempo do que no digital, mas mesmo assim o autor e a sua equipe sempre mantinham uma alta qualidade nos desenhos toda semana, se preocupando até com coisas mais secundárias como os cenários que têm uma riqueza de detalhes muito grande. Só que agora, por conta de problemas pessoais do autor, o mangá mudou de revista e vai passar a ser trimestral, ou seja, vai ter ali em média 4 capítulos por ano. Claro que cada capítulo vai ter bem mais páginas que o normal, né? Eu sei que vai ter gente que vai ficar desapontada com isso porque não vai mais poder acompanhar semanalmente, mas sinceramente eu não achei isso daí ruim não.
não, viu? Esse negócio de mangá semanal é uma máquina de moer gente, é desgastante demais pra pessoa. Em entrevista, o autor disse que lá no início de Black Clover ele só conseguia dormir 3 horas por noite, só muito tempo depois que ele começou a dormir ali pelo menos umas 6 horas, o que não é o ideal ainda, mas é melhor do que 3, né? Sinceramente, as pessoas podem criticar o Black Clover por diversos motivos, mas o desenho com certeza não é um deles, pois o Yuki Tabata e os seus assistentes trabalham muito bem e se empenham para fazer algo super caprichado pro público. Enfim pessoal, basicamente era isso que eu queria falar de Black Clover. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem apoiar o meu conteúdo, você pode fazer isso de diversas maneiras. Seja comprando algum volume do mangá ou qualquer outra coisa que você quiser pelos meus links na Amazon aqui na descrição, se tornando um membro no canal por um valor super simbólico, ou caso você não possa fazer isso no momento, simplesmente deixando um triplo C no vídeo, que é você curtir, comentar e compartilhar ele. Qualquer uma dessas opções já me ajuda demais, beleza? E agora para finalizar, eu quero dar aquele costumeiro agradecimento especial aos membros do canal que têm financiado a continuidade desses vídeos. Muito obrigado de verdade por esse apoio que vocês me dão, meus bruxos. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.